E a gente agora tem que aproveitar cada minuto, né, desse encontro com a Nélida, que deu de presente para o IEL, o Instituto Estação das Letras, que está agora completando já mais 26 anos, né? Já saímos das bodas de prata e vamos às bodas de ouro. Né? Tá? E, então, queria assim, agradecer demais, né? Em nome da estação, em nome de todos nós que trabalhamos, né, na estação, aqui a Tatiana presente, a Camila, o Giuseppe, eu não estou vendo todo mundo, mas os professores, os nossos mestres que estão aqui, alguns deles, e, enfim, em nome deles e dos nossos alunos e de todos os simpatizantes, a gente agradece, viu, Nélida, essa possibilidade de estar com você. Então, a Nélida, a gente sabe que dispensa apresentações, mas nunca é demais, né? A gente pensar que ela ocupa lá a cadeira número 30 da Academia Brasileira de Letras, né? Na sucessão do Aurélio Buarque de Holanda, o nosso Aurélio, né? E Nélida é formada em jornalismo. A gente conhece a Nélida, a escritora, mas alguns detalhes da Nélida, da vida dela, né? A formação, às vezes, se escapam. Né? Ela é jornalista. Né? E ela publica o seu primeiro romance em 61, que é o Guia Mapa de Gabriel Arcanjo. É um romance que já saiu com muito sucesso, quer dizer, é uma escritora que desde sempre, né, eu tenho aqui um livro, Nélida, que eu quero te mostrar, é o Fundador, olha, né, esse é um livro que eu guardo com muito carinho, acho que é uma primeira edição, né, tem muitos livros da Nélida, não todos, mas muitos, muitos e muitos, e ela é uma contista, romancista, cronista, uma grande intelectual do nosso tempo, uma grande brasileira, atuou e atua, né, em todos os momentos cruciais da nossa vida política, nossa vida artística, literária. Então, assim, é essa Nélida que nós estamos recebendo, né? Essa mulher que luta, e a arma dela é a palavra. A arma da Nélida é a palavra. Então, gente, a palavra como arma, tá? Esse é um ensaio sobre o Rubem Fonseca. Eu peguei esse bordão do ensaio enfim, um grande ensaio que existe, mas a Nélida é a encarnação disso. Meu microfone desligado. Queria dizer que essa é a nossa aula inaugural do semestre. Ela é realizada para que, primeiramente, sempre para os alunos, né? É sempre uma aula sobre criação literária, sempre com um escritor, um grande autor, e a gente teve a sorte de ter a agenda da Nélida esse ano vazia, porque não é mole. Tá? Uma outra coisa, por que Nélida Pinhon na Estação das Letras, além de tudo, né? Ela inaugurou a primeira oficina de criação literária do Brasil na UFRJ, na Letras da UFRJ, só para informação de vocês. Então, a relação da Nélida com a Estação das Letras, assim, em termos de ação, né, é muito estreita, né, que é o nosso trabalho, né, oficinas de criação. Então, assim, é com muita alegria que a gente recebe Nélida. Vou passar a palavra para ela, que é o que todo mundo está esperando. Nélida, por favor. Nélida? Tatiana? Nélida está no mudo. Só um minutinho. Está mudo? Está no mudo. Fala para ela. Vocês ligaram, meu? Bom, primeiramente, eu quero agradecer a essa mulher admirável, atrevida, visionária, que é a Susana Vargas. Eu acompanho o trabalho dela há muitos anos, portanto, se ela mencionou que eu pude dar um pequeno presente para essa instituição tão importante, era o mínimo que eu podia fazer para reconhecer a importância
de uma casa de cultura, de uma casa que congrega escritores apaixonados pela literatura. Sem essa casa e sem vocês, nós escritores, meu Deus, viveríamos sem rede de segurança. Portanto, também cumprimento todos os presentes nesta sala e nas outras salas. Parece que é uma casa que tem muitos quartos, muitas salas, né? E cumprimento também os que eventualmente estão de passagem, não pertencem à equipe da instituição, nem os frequentadores, mas que estão aqui conosco. Portanto, tenho muito prazer de estar aqui. Eu devo dizer que eu até estou um pouco emocionada. Isso não há de impedir que eu me pronuncie da forma que eu espero agrade a todos. Você, a minha querida Suzana, sugeriu que eu falasse sobre a minha criação literária relativa ao romance Um Dia Chegarei a Sagres, recém-publicado pela editora Record, que é a minha casa, nos últimos 3 meses de 2020. Terei muito gosto em fazê-lo. Embora, ouviu, queridos, o tempo é tão escasso para falar de um livro tão longo, que cobre séculos, cobre tempos, cobre, meu Deus, mares, oceanos, tudo mais. Eu devo dizer que é um projeto que eu alimentei desde 2005, dediquei-me a ele. Não pude logo levá-lo adiante, dar-lhe um bom termo criativo, primeiro porque eu não podia afastar-me tanto tempo e eu precisaria ir para Portugal pelo menos por 1 ano, ali ficar sob o resguardo da língua, sob o resguardo da paisagem portuguesa. Muito bem. E depois também, quando eu já podia, não é? O meu cachorro, em que todo mundo sabe da minha paixão pelo gravetinho, ele engordou, estava muito voluntarioso, temperamental, e não aceitaria ir para... Estão me ouvindo? Sim. Ele não aceitaria e não o aceitariam no avião, na nave. Eu teria que pô-lo no porão. Nunca faria isso porque ele poderia ter um ataque cardíaco. Eu adorava. Então, eu sacrifiquei um romance por conta de meu cachorro em um gravetinho. Quando ele faleceu em 2017, eu disse, vamos lá. E lá fomos, aluguei um apartamento em Lisboa e dali eu pensava continuar com as minhas pesquisas, mas já mentais, emocionais, porque eu já sabia tudo que eu queria. Mas deixa eu dizer, então, antes de avançar na narrativa, que a partir de 2005 eu comecei a fazer minhas pesquisas. Eu sempre fui uma mulher apaixonada pelos séculos humanos. Eu, desde menina, o fato de ser dupla cultura me habilitou a entender que eu podia frequentar os vestíbulos do mundo. Nenhum mundo era proibido para mim. Então, eu tive uma forte formação histórica de vários séculos, né? E de modo que assim eu fiz em relação a Portugal. Eu escolhi Portugal e vou lhes dizer por quê. Primeiro, era quase que uma tribo, mais do que uma, depois um feudo, depois um reino. E esse reino, a partir de uma certa circunstância histórica, sobretudo de Dom João e da rainha Lencastre, a inglesa que vem se casar com um bastardo, Dom João, surge uma geração, a ínclita geração que menciona Camões nos seus Lusíadas. Uma geração belicosa, brilhante e que quer dar àquele reino uma dimensão mais do que continental, uma dimensão imperial. Então, a partir dali, eu pensei, é desse império que vai surgir o império da língua, o império das palavras, o império tutelado por Camões, o mestre de toda a nossa língua. E daí também eu poderia imaginar, como todos os leitores, que sairia a língua portuguesa que ia se ancorar no Brasil, que é a nossa língua. Sem essa língua, nós não estaríamos aqui reunidos, não seríamos quem nós somos. Então, havia essa perspectiva de incluir o Brasil, mesmo não o mencionando escassamente num capítulo só, entendeu? Ele está presente na ascensão da língua portuguesa. Muito bem. Então, eu fiz uma pesquisa, mas sempre leve em conta que meu destino narrativo não se submete às junções históricas. A história, eu respeito certos ditames, mas a história se submete à minha invenção.
Eu acho que a imaginação é imperativa, tem diretrizes próprias que impõem o rumo da narrativa. Muito bem. Estou em Lisboa, faço pesquisas de quê? Como são as árvores, os ruídos da língua. Eu busquei algum vestígio de uma língua antiga em alguma pessoa que está na rua. Eu olhava para uma terra qualquer, da aldeia, e eu pensei, aqui derramaram sangue, aqui houve assassinatos, aqui mataram pessoas. E o sangue falava, o sangue bradava. Eu interpretava tudo que eu via. Eu falava alto no carro, eu gritava, porque eu não ia atrapalhar quem estava dirigindo. Então, eu olhava para a paisagem e gritava, como se eu fosse o infante, como se eu fosse Mateus. Eu adquiri, mais do que nunca, mais do que a sonoridade da língua, eu adquiri a teatralidade da língua, a teatralidade dos elementos com os quais eu ia conviver para poder narrar. Muito bem. Isso posto, eu, antes de dizer-lhes que eu também visitei Sagres, que eu já tinha visitado muitas vezes, eu estava certa de que os ventos que ali circulam, portentosos, né? Parece o Éolo, que detém Ulisses na Odisseia, né? E pergunta quem ele é, ele diz que é ninguém. Muito bem, os ventos de Sagres explicam o destino de Portugal. Muito bem, tudo isso vai entrar na narrativa, tudo isso vai fazer parte do escopo da obra. Agora, estou preocupada com o tempo. Então, eu escolho o Minho, norte de Portugal, para dar início à narrativa. Isto é, geograficamente, porque a narrativa começa em Lisboa, com Mateus, idoso, tendo a necessidade, a urgência por junções e obrigações históricas, que ele entende que o fracasso de Portugal, já no século XIX, porque ele é do século XIX, ele começa a fazer um levantamento da vida dele, e ao fazê-lo ele sabe que a vida dele está intimamente associada aos trânsitos históricos de um país. Você é o que um país lhe faz e você ajuda a fazer e compor o país. Muito bem. Então, esse primeiro capítulo da entrada, mas agora ele nasceu no Minho, no norte de Portugal, que é o Minho e tanto o Minho quanto o Tejo são minhos muito emblemáticos, porque ambos desembocam no Atlântico. O Atlântico é uma figura histórica importante no romance. Eu estou tentando, vamos dizer, colar alguns ingredientes para facilitar essa compreensão. Muito bem. Então, ele, Mateus, vai ser o narrador. O livro tem um único narrador, uma primeira pessoa. Por quê? Primeira pessoa é extraordinário. Eu acho que é muito difícil você lidar com uma primeira pessoa. Ela é caprichosa, é capciosa, ela tem uma certa obrigação de dizer a verdade narrativa, mas também uma voz de embuste, é uma voz com subterfúgios, que só vai dizer o que sabe e o que quer. O que ele não quer, não registra. Então, era uma voz que eu queria. Tem uma ambiguidade realista. Olha só o que eu estou dizendo, ambiguidade realista. Muito bem. Esse livro todo vai ser contado por Mateus. Quem é Mateus? Um camponês modesto que na aldeia dele, lá no norte de Portugal, regiões miseráveis, pobres, porque os camponeses do século XIX eram quase todos analfabetos, miseráveis, sem dinheiro, e eram quase ser viciados pelo clero e pela monarquia. Então, tudo isso é um pano de fundo. Eu quero falar depois sobre esse pano de fundo. Muito bem. Então, ele é filho da bastardia. A mãe, ele é bastardo, a mãe filha do Vicente, é uma meretriz. E tem esse filho e não quer retê-lo. Ele, então, para não morrer e não ser posto na roda, era uma grande tradição na Península Ibérica, e talvez extensamente na Europa, você não queria um filho, você colocava numa roda dos esportes, e a roda girava, do outro lado pegava a criança, e você nunca mais veria o teu filho. E o avô não deixa que isso aconteça e estabelece com o neto uma ligação tão profunda que eu acho que as pessoas se impressionam muito com esse aspecto no romance, né? É como se ele passasse para o neto
a questão da ancestralidade, que eu sou uma grande defensora. Eu sou uma defensora dos legados, né? Dos nexos que nunca se interrompem. Ou seja, não há modernidade, o que há uma antiguidade, a antiguidade que vai assegurando que a história não se rompa, não quebremos os nexos das histórias. Não é isso? Então, ao longo do livro, ele está, mesmo quando ele já morre, o Vicente, ele é um fantasma amoroso, é um fantasma amado. Então, é uma relação muito bonita e, ao mesmo tempo, ambos, sobretudo Vicente, têm uma visão trágica do destino do miserável. As pessoas me dizem muito como é que eu estou podendo entender tão bem os miseráveis. Graças a Deus, é um tema que me fascina com o meu coração e com a minha mente. Então, o menino, tem um professor modesto. Esses professores de aldeia sabiam alguma coisa, não muito, viviam pobremente. Esse professor entende que aquele menino Mateus tem um sonho original. Ele não é como as outras crianças. Ele diz de uma forma que o menino entenda que a terra deles, hoje tão pobres, que ele nasceu num berço de grandeza. O menino não pode entender. Que é isso? O que é grandeza para os pobres? Isso não existe. Então, ele diz, nós tivemos Vasco da Gama, nós tivemos Camões, nós tivemos, sobretudo, menino Mateus, nós tivemos o infante Dom Henrique. Nós tivemos o infante Dom Henrique. Está vendo? Então, o menino chega em casa como se fosse assim uma bola de cristal, o mundo nas mãos, como se dissesse para o avô, não é essas frases, avô, nós somos grandes, avô, isso que nada, menino. E ele, então, vai desenvolvendo esse sentimento utópico, porque a utopia não é dos ricos, nem dos navegantes, nem dos heróis, é de todo mundo que tem a coragem de armar o arcabouço da utopia pessoal. Ele, então, começa a amar loucamente esse infante. Ele não admite que o infante tenha morrido. Então, isso tudo vai indo, vai vindo. Ao longo do livro, o avô falece e ele, então, se despede da terra dele, da casinha pobre, e vai como peregrino, como se ele fosse um Ulisses, né, que retorna a Ítaca, é um certo modo um espírito homérico, peregrinar, ele vai para Lisboa. Ou seja, aí começa o destino dele narrativo mais pungente, porque ele um dia quer chegar a Sagres. Muito bem. Então, ele é o grande narrador. Muito bem. Antes de chegar a Sagres, eu quero dizer que o tempo narrativo muda. Primeiro, velho, mais jovem, menos jovem, Vicente vivo, os animais, tem um jumento que é a paixão dele, Jesus. Então, até que é um livro, nesse sentido técnico, de grande complexidade, porque eu tinha que ter um cuidado extraordinário para oscilar temporalmente, que era deliberado de minha parte, e, ao mesmo tempo, em nenhum momento contradizer a minha cronologia falsa. E, ao mesmo tempo, também, não antecipar o livro é muito século, o sexo feminino. Então, mas essa sexualidade exacerbada justificava-se porque era tudo que eles tinham nos pobres. O que os pobres têm para fantasiar, para adornar a realidade, se não o seu próprio sexo, a fantasia do sexo, o gozo, o prazer, alguma coisa que seja um lampejo, mas que exista, que seja assim. Muito bem. Então, isso vai vindo, o livro avança, tem, meu Deus, e além do mais, é um pouco nesse sentido, como uma certa tradição do medievo, né, em que você contava histórias, né, certas narrativas no caminho, nas estradas, né, entendeu? E tudo acontece. Eu tenho essa formação medieval, então eu devo ter achado que é fantástico você preencher com aventuras, uma viagem qualquer que seja. Uma viagem que não tem aventuras, não tem espírito indômito, e que você não fracasse, que você não tem ameaça de morte, não é uma aventura. Muito bem. Então,
essa parte eu já estou tentando ajudá-los, né? E eles, então, eles chegam em Sagres. Sagres dá início a aventuras portentosas, dramas, perdas, desesperos, revelação da natureza dele, apaixonada por Leocádia. Leocádia é uma figura estranha, quase que patética, de rara beleza, sabe? Parece uma pele de porcelana, mas ela não se mexe, ela não anda, não caminha. Ou seja, quando ela nasceu, houve uma tragédia. E as tragédias vocês vão ter que ler, porque não vai dar para eu contar. É tanta... E, ao mesmo tempo, autoritarismo. A tia dela, Matilde, é uma figura que eu penso histórica. É uma mulher terrível, cruel com o mundo, mas amorosa com a sobrinha e com a irmã, com os seus. Ela dá o pão para os seus e talvez a códia jogue para os demais. O resto não existe para ela. Ou seja, as figuras que vão aparecendo, inclusive, como é o geógrafo, eu sempre gosto muito de figuras que manipulam manuscritos, mapas, ele se hospeda com ele. O alfarrabista. O alfarrabista é um personagem originalíssimo. Então, ele conhece também a figura do africano, que é fundamental na narrativa como revelação sexual. Daí a ambivalência sexual, que isso vai existir intensamente no livro. Muito bem. Então, quanto tempo falta? Muito bem. Então, ele em Sagres, ele se dá conta que em algum momento ele vai conhecer o infante. Onde é que está o infante? Se o infante morreu. Mas então ele percorre o promontório. O promontório é um lugar deslumbrante em Sagres, não é? Onde o infante morou, e ali você tem a sensação que você reabilita toda a história portuguesa. Você compreende que ele, o infante, além de ter sido um dos instauradores das grandes conquistas de Celta, ele determina, de algum modo, que se deem início às grandes navegações portuguesas. Ele manda vir de todo mundo, conhecedores, geógrafos, desenhistas, ou seja, vocês podem imaginar o que não foi para aquele pequeno reino, o converso, por assim dizer, que vai se tornar um império, que terá sido a construção de um império, porque os impérios se constroem em mais ou menos tempo. Então, ele é cercado de figuras mitológicas. Há uma figura extraordinária, Gil Eanes. Os Gil Eanes, os oceanos estavam assim, cheios de monstros. Ninguém podia se lançar aos mares, porque, inclusive, o cabo eu me lembro de Eduardo Lourenço, o cabo de Bojador, ali numa ponta da África, ninguém passava, ninguém superava, ninguém vencia esse cabo, porque ali estavam os monstros de vigília, os animais mitológicos, né? Os arrecifes cortantes que matavam todo mundo. Ninguém conseguia ir além. E, portanto, com isso, nenhum grupo humano, nenhuma reino, que não era nação de a partir de 16. Então, conseguiria superar, portanto, o mundo não existia para aquela Europa. Só quando a parte da Rota da Seda, do Marco Polo lá para cima. Mas nos mares, não, isso não acontecia. Então, de repente, o infante estimula Gil Eanes e com barquinhos miudinhos, pequenininhos, vença, traga-me, como se ele dissesse, traga-me o poder de volta. E o Eanes não consegue. Volta, anos depois, ele consegue vencer o cabo. E aí o mundo passa a pertencer a Portugal. Muito bem. O que significava? Poder, dinheiro, expansão territorial, especialistas, tudo que vocês podem imaginar, tudo. Condições de fazer monumentos, mosteiros, castelos, o que fosse, sistema bélico, o que fosse. Mas o que eu acho muito fascinante, daí de ter envolvido muito, é o seguinte, a possibilidade real de ocorrer um fenômeno que, a meu juízo, é como eu vejo.
Portugal, com essas aventuras marítimas, com essas conquistas, com esses heróis, com essas criaturas mitológicas, não é? Ela como que engendra uma nova imaginação para o mundo. Todos, a partir desses feitos portugueses, conceberam a imaginação de outra forma, outro modo. Fomentaram a imaginação oficial e pessoal, e até literária, o que fosse, artística e tudo, de outra forma. Adicionaram ingredientes a uma imaginação talvez já estabelecida e, quem sabe, até exausta. Mas aí os portugueses mandam, semeiam pelo mundo o que é a nova imaginação do mundo. Então, isso também chega a Portugal e chega a Mateus. Mateus está embebido desse sentimento de grandeza, porque ele percebe o quê? Até ele desistir de Sagres, de certo modo, mas não do Infante, ele percebe que, mesmo ele, sendo camponês, modesto, que amava a língua portuguesa, que aprendeu muito dessa língua, inicialmente pelo professor e depois por algumas leituras, escassas ou não, ele percebe que ele podia solicitar, exigir igual grandeza para ele. A monarquia, que era odiada pelo avô e por ele, porque era um trono que só pensava nos seus haveres e dava as costas ao povo, né? Embora os movimentos políticos vão trazendo transformações até a abolição da escravidão, mas havia uma grande pobreza, uma miséria muito grande, como eles disseram, inclusive um alto índice de analfabetismo, né? Então, ele em meio à tragédia, ele se dá conta de que ele era o usuário da grandeza. Ele podia cobrar de quem fosse, vamos dizer, ser filho de Portugal, ser filho do Infante, que nunca pariu, nunca teve filho, nunca fecundou uma mulher, um Infante. Então, Henrique nunca teve uma esposa, apesar do poder dele, da fortuna, e apesar dos altos títulos de Infante, né? Ser um Infante, ele nunca foi rei. Os irmãos foram, mas ele não. E ele carregava no coração um grande desespero de um irmão que ele, de algum modo, não defendeu o resgate dele, e o irmão foi cair nas garras dos árabes, numa prisão terrível, e ali ele morreu. Mas, enfim, então, essa tragédia eu mostro, mas, enfim, mostro muito mais, de certo modo, além desse sentimento da consciência dele, a grandeza do Infante, que depois ele descobre, o Mateus, que ele, de algum modo, também trafegou os escravos, ou seja, os mitos são maculados pela realidade. Mas o que eu destaco no livro é uma propensão que eu tenho e que me fascina. Eu não tenho uma vocação intimista para os romances intimistas. Um ou outro pode ter passagens, fragmentos, ou eu não sei se tem algum tão nitidamente, porque eu nada tenho contra as vertentes intimistas nos romances. Uma primeira pessoa, dita por uma mulher, por um homem, assumindo essa voz assim, de defesa de grupos, não. O que eu gosto no mundo romanesco, gostaria de destacar para que vocês tivessem ideia, é o painel histórico, que atrás da história que eu posso eventualmente contar, existe uma história poderosa que abriga os seres humanos, não só daquele século, não só daquele tempo, mas de todo o mundo arcaico, do mundo que forjou as civilizações. Eu não consigo pensar, trabalhar e criar me despojando desse universo fecundo, múltiplo. Eu nunca estou no tempo em que eu estou, eu nunca estou na minha cronologia. Estou para contar a história que eu preciso, claro que sim, mas eu sempre me abasteço de uma certa metodologia do imaginário do passado. Eu sempre digo o seguinte, que não se pode ser moderna, uma designação que eu não gosto, se você não é arcaica. Ser arcaica não é ser antagônica, não é não ser envelhecida, não. Arcaica é dominar, entender de onde vem os estepes, as escadas civilizatórias. Então,
isso que eu faço. Então, nesse romance, além da história que eu conto, a história de Mateus, vista por ele, e o que ele pode abarcar, do século XIX e o XV, de todos que vai vindo, desde o XV até o XIX, porque eu tenho todos esses séculos na cabeça, eu não podia me esquecer deles, né? Porque eu não podia expulsar Mateus de nenhum século, sobretudo do XV. Né? Então, eu tenho em conta o que não foi narrado historicamente, o que não entrou nas cronologias históricas. Eu tenho em conta os debates internos e perniciosos da monarquia, que não estão registrados, do clero, das grandes batalhas, das lutas, das conquistas, dos roubos que foram feitos dos pobres, dos miseráveis do campo. E, além do mais, eu ponho muito em evidência, queridos amigos, né, como era a lavoura, como eram os bichos desse mundo camponês, porque eu tive, inclusive, a grande felicidade, quando menina, dos 10 aos 12, eu passei esse período longo, não só na Espanha, mas sobretudo na Galícia, sobretudo nas aldeias. Então, eu conheci de perto, amei, chorei, lamentei a vida dos camponeses, o que era arrancar uma espiga de milho de uma terra árida, que você tinha que escavá-la, não sei quantas vezes, não só além de pôr uma semente, o milho, para nascer uma espiga, como também você tinha que ir lá, como que acariciar aquela semente que estava nascendo, para que não morresse, não fenecesse. E eu acompanhei a morte dos porcos, enorme, pareciam os teseus gregos. Então, tudo isso me permitiu incorporar esse saber à vida de Mateus de Vicente, à vida da lavoura, e, como eu lhes disse, por tudo isso sobre esse pano de fundo que era a vida em Portugal. Eu pego esse Portugal, não é? E também, como eu lhes disse, explorei muito a língua portuguesa, não em termos técnicos, é uma narrativa ficcional. O livro é ficcional e o livro faz o que as pessoas estão chamando a atenção, que o Mateus, como ele vai vindo a vida dele até a velhice, quando ele conhece um personagem que eu chorei quando criei, que se chama Amélia. Eu sugiro que vocês conheçam a intimidade de Amélia, porque Amélia, de propósito, eu fiz ela ser uma oriental, porque os portugueses chegaram do Oriente, chegaram no mundo, né? E é uma mulher tão sofrida, mas tão generosa. Ela transforma a vida daquele homem que estava a ponto da sua finitude. E ele, então, terá coragem de fazer confidências terríveis, porque eu guardo para o final um epílogo dramático, inesperado, que eu tive aí, que eu digo a questão, que eu tive o cuidado de não revelar quando ele sai de Sagres. Eu consigo costurar uma narrativa que deixa isso em suspenso, embora possa haver uma desconfiança por que ele deixou Sagres. E então, ele vai contar e vocês vão ver no final do livro o que foi a sagração do pecado. Eu acho que agora, então, a minha querida Vargas vai ler um pedaço desse primeiro capítulo. Eu não vou ler, meus queridos amigos, porque eu estou padecendo, infelizmente, de graves lesões visuais. Eu não estou podendo mais ler. Isso, claro, vocês podem imaginar a grande tristeza que me causa. Então, eu vou contar com os olhos de Vargas, que vai me emprestar. E depois, então, vou responder as perguntas que desejem me formular com enorme gosto. Muito obrigada. Que houve? Você está sem áudio, Suzana? Eu não estou ouvindo. Ela está tentando desmutar o áudio, só um minutinho. Tá certo. Não, tudo bem.
Alô? Oi, consegui. Agora foi. Agora, o texto não está na tela, tá? Eu vou colocar, eu tirei só para você se Tá desmontar. na tela. Eu vou colocar. Está vendo aquele problema. Vamos lá. Pronto. Voltou. Deu problema de novo, Tati. Só um minutinho, gente. Tá ok, a gente está te aguardando, fica tranquila. Eu já venho, já chego. Tá ok. Consegui. Ok. Pode colocar. Se eu não conseguir, alguém lê, porque eu não vou conseguir. Bom, vamos. Bom. Um dia chegarei a Sagres. Capítulo 1. Aqui. Nasci no século XIX, no norte de Portugal, e não sei o que significa ser parte desta nação. Que benefícios os reis assentados no trono de diversas linhagens nos concederam, além de agrilhoar o povo aos seus caprichos. Esta turba de sangue real ainda não decretou a verdadeira abolição da escravatura, aquela ocorrida em 1869. Eu, porém, decidi contar minha história e falar para o ar no dia 1º de novembro, mês que coincide com o terremoto de Lisboa. Era madrugada, fazia frio e eu cobria o corpo com um cobertor gasto, o único que havia na casa. À luz da vela, enxergava os objetos sob o aparador como fantasmas que ia afugentando com gestos esparsos. Eles, mais persistentes que a minha vontade, me dão combate, formam na parede silhuetas que não identifico com nitidez. A vida, que é precária, pulsa no meu peito, oferta-me certo frescor que a minha memória, afundada no inferno, recusa. Graças a essas lembranças, visito a aldeia em que nasci e revivo à força. A despeito da minha triste rebeldia, atribuo formas disformes às migalhas de pão que se espalham sobre a mesa. Enquanto acato os produtos da terra, que são poucos na casa, como que vivo de farelos. Enquanto acato os produtos da terra, que são poucos na casa, como que vivo de farelos. Sem eles, contudo, não estaria aqui, nesta colina de Lisboa, uma das 7 existentes, pela qual perambulo, amparando-me nas paredes das casas para não tombar. Após deixar as terras do avô e instalar-me em Lisboa, em Sagres, e depois no mundo, aqui retornei. Quem sou eu sem as ruínas das urbes romanas e os pedaços da minha existência? Quem sou eu sem essas histórias, meus escombros? Vivo com rigorosa parcimônia. As moedas que tenho na algibeira sequer alimentam meus sonhos. São sobras do trabalho quase escravo das viagens onde outrora os lusos imperamos. Elas, porém, não me asseguram o futuro. O medo da miséria ronda o cotidiano. O que farei depois de consumir o último pataco? As noites são sinistras. Induzem-me à cautela. A morada encimada nesta colina de São Jorge, não distante do castelo, cenário de tantas batalhas travadas, e ali, vivo, é modesta, sem água, que busco e guardo nas tinas, e as paredes descascadas, o conjunto revela meu fracasso. Da janela, no entanto, o prêmio é a paisagem soberba, esfumada nas horas de neblina e uma nesga do Tejo, cujas águas suntuosas resistem aos meus devaneios. Tardei em singrar sobre a superfície prateada. E quando me distanciei de sua visão,
padeci. Agora, antes do último suspiro, reconcilio-me com o rio sagrado. Urge que eu morra apaziguado, passe em revista os contendores, a existência sem qualquer melindre, Neste crepúsculo, tudo e nada clamam por arrependimento, por falsa solidariedade, pelo que perdi e não ganhei. Comi sardinhas fritas embebidas no azeite, um exagero. Limpei os restos com pão, como gosto. Tenho pouco, mas prossigo. Sou filho das adversidades infligidas ao meu povo, assim um camponês sem alcunha e título. E agora, na pobreza, atuo como se ela fora o único troféu que mereço. As figuras do passado são abutres que devoraram aos poucos a minha carne. Não fui feliz, sei bem. A própria mãe amaldiçoou-me no catre, após expulsar-me do ventre, a desafiar o pai, Vicente, ali presente, a recolher o neto, o pecado da filha de que se envergonhava. Fui salvo por ele. Um avô que foi o único a me amar. A partir desta cena protagonizada por seres do mesmo sangue, tocou-me aceitar esta herança. Não fazia falta afugentar os amores malfadados. Eles me batiam naturalmente à porta. Falo para que Lisboa me ouça, ao menos o vizinho que ignoro quem seja. Hoje me sobra um corpo alquebrado que se liquefaz aos poucos nessa cidade que, segundo sei, acolheu muçulmanos, cristãos, disputada por espanhóis e finalmente portugueses. Um enlace desesperado me fez melancólico. Um homem cujas virtudes não atraem a mim mesmo. Ainda que no passado despertei desejo, até em macho. Os anos são ingratos, decretam a falência humana e seus efeitos nos igualam. Dessa forma, sei que sou semelhante ao rei na sua majestade fedida, que pouco se banha e impregna seu perfume nos rincões do Palácio da Ajuda. No meu recanto, raspo a gengiva com os dedos, apalpo as crateras que os dentes deixaram ao cair e pretendo que me restaure. Que tristeza, meu Deus, já não abocanhar a carne alheia como antes, com fúria, sem comiseração, empurrado pela obsessão do membro entumecido. No ápice do desejo, sempre me faltou piedade. O outro servia-me para eu purgar o mal da paixão. O que fazer? Lamentar a ausência da ternura que só o avô Vicente e Leocádia me inspiraram? A vida, de fato, nunca me pertenceu. Não fiz jus a ela. Esta certeza, talvez sinalizando ser este o momento de rever porções da minha história. Não posso nem sei se o que ocorre hoje, nas horas tardias, antecipa meu fim. E falta-me nesta velhice, que nunca pensei viver, o consolo de não ter sentado à mesa dos poderosos e provado de suas iguarias. Minha despedida, portanto, indigna, acabrunha-me. O que mais prezo na pobreza são os 3 relógios pendurados na parede, próximos entre si, quase sem espaço para respirarem. O tempo que eles assinalam com os ponteiros gastos anuncia minha finitude, a passagem de cada dia. Ao acordar, a leveza dos minutos traz esperança em seu bojo, enquanto, por ironia, simboliza a presteza do cutelo do carrasco. O relógio do meio é o Cristo cercado pelos 2 ladrões. Forma uma modesta coleção que me recorda o poderoso rei de Espanha e do Sacro Império, Carlos V, que, fatigado com as pompas do mundo, abandonou as rédeas dos bens após reparti-los entre os herdeiros. Recluído no mosteiro de São Jerônimo de Yuste, na província de Cáceres, ali viria a morrer de gota, examinava sua coleção,
cioso do avanço dos ponteiros que iam consumindo o prazo que lhe fora reservado viver. E de nada lhe servindo o poder para acrescentar-lhe os dias que já começavam a lhe faltar. Haveria melhor modo de aguardar a morte do que seguir, enfeitiçado, o andamento daquelas implacáveis agulhas? Ao contemplá-los pela manhã, sorvo o ar do dia com alento. Aguardo que cheguem mais tarde a brisa noturna e o frio. Consinto, então, que os relógios agonizem enquanto durmo. Quando o quê? Que maravilha de texto! Nossa Senhora! Obrigada, Suzana. Fico feliz e agradecida. Você leu tão bonito, muito obrigada. Eu engasguei, porque eu comecei a ler, como eu leio, eu dou aula, né? Mas assim, eu comecei a ler e, de repente, eu fui tomada da responsabilidade que eu estava, né? Ler um texto seu, quer dizer, ler para o autor, né? É muito difícil, porque... Muito. Não, e ali era a primeira vez, não é fácil também. Muito obrigada, muito obrigada. Então, eu acho que eu comecei a gaguejar um pouquinho quando eu me dei conta disso. Eu Um bom sinal. já tinha lido romance, mas na hora, assim, para um público, enfim, para você, né, foi... Muito, um bom sinal para nós todos. Nélida, agora a gente, como combinamos, né, a gente vai começar a conversar com a plateia, né? Bom, então, eu pediria que todos os que... Eu tenho uma pergunta para fazer para a Nélida inicial, várias. Se não tiver, eu tenho aqui muitas páginas. Porém, eu sei que a noite é do nosso público, e dos alunos e dos nossos amigos, né? Então, eu queria que vocês fossem se inscrevendo, a Tatiana vai olhando, que eu não consigo dar conta, e aí, por inscrição, né, vocês podem ir fazendo, eu acho que até perguntando diretamente mesmo, né? Eu acho que essa conversa ela é boa direta, mas aí a Tati vai meio que organizando, são muitas pessoas, e imagino... Nélida, enquanto você falava sobre o seu processo de criação literária, né? Que eu acho assim... já ouvi falar, você falar outras vezes, sempre é uma fascinação, porque os livros são diferentes, né? Eu fico pensando, quando leio essa riqueza de texto, né? É uma riqueza de informação, de percepção do mundo, da vida, da existência, da sociedade, da história. É um olhar amplo. E a riqueza também, Nélida, assim, que a gente... como é que eu vou dizer? É que nós lidamos, muitas vezes, com escritores, neoescritores, né? Pessoas que estão começando a querer trilhar, né, esse caminho, né? E, às vezes, a gente tem muita dificuldade de dizer para eles o seguinte, que a leitura, que a informação e a leitura são a pedra fundamental, né? Então, isso é que eu queria... eu vou falar, estou dizendo para você comentar, essa necessidade, né, de você começar uma viagem, que é escrever o romance, e você fazer como você fez, né? Você foi fazer a pesquisa, sentou, e você já estava, quer dizer, munida de tudo que você leu, né? Toda a sua percepção do mundo e da vida. E isso você imprime nos personagens. Eu queria que você falasse disso, porque a gente elogia, que maravilha de texto, mas quanto trabalho por trás. E quanta vida. Você falou muito bem. Eu estou fazendo, queridos amigos, nesse 2021, né? O ano que estamos, estou fazendo 60 anos de ofício literário. As pessoas não se deram conta ainda que eu estreei em 1961, 60 anos agora. E foram não só 60 anos de intenso trabalho, de intensa leitura, reflexão, experiência de vida, acúmulo cultural, não é? Como também
antes de 61, eu posso dizer, quase que em seguida ao meu nascimento, eu não fiz outra coisa senão ler, estudar, pensar e, sobretudo, que acho fundamental, estimular que minha imaginação enveredasse pelos segredos do mundo. Eu me dei conta muito cedo que havia um mistério que me rondava. Não era um privilégio ou um malefício só para mim. Fazia parte da humanidade de quem nós éramos. E então, eu tive a curiosidade, né, de desvendar. Fui muito atraída desde garota, cedíssimo, pelas aventuras. Não é? Eu achava no início que quem escrevia o livro vivera a aventura que narrava. Depois eu me dei conta, e foi uma revelação extraordinária, de que o livro nascia de uma certa experiência sua, da habilidade de contar uma história que você engendrava, inventava à medida que escrevia. Você já pensou o que era isso? Isso foi uma liberdade. E, além do mais, o fato de ter agora esse poder, essa propriedade, as palavras na minha mão, ser proprietária delas, eu também eu estudava tudo com uma alegria imensa. Eu me lembro, eu adorava o Tico-Tico, viu, queridos? E tinha uma página que até chamava Gavetinho do Saber, uma coisa assim. Eu lia tudo. Eu, por exemplo, recortava essa página e costurava várias e pedia às tias, sobretudo a minha tia Celina, que era pianista, que me sabatinasse. Eu adorava ser sabatinada. Eu me lembro nitidamente do dia menina, quando eu disse, tia Celina, me sabatina sobre o banquete da rainha Cleópatra que ela oferece ao Marco Antônio. Você já pensou uma menina pequena se interessar pelo banquete da rainha Cleópatra, que dizem que foi realmente... Hoje eu sei que foi extraordinário, vinhos, e parece que ali começa os amores deles na alcova da rainha, ou seja, não havia nada que deixasse de me interessar. E minha mãe foi um ser maravilhoso. Ela me levava para o teatro ali para na cidade da Cinelândia, eu via Dulcina, eu vi o Costa, como é o famoso Costa, que era um comediante, eu via Dercy Jovem, vi o Procópio, depois eu passei para o Teatro Municipal, eu frequentei intensamente balé, ópera, música clássica, tudo que você pode imaginar, que tudo isso me trouxe um enriquecimento extraordinário. Por exemplo, da ópera, e era bom que eu conversasse com os amigos todos, a ópera me trouxe um elemento essencial que eu não pude falar, porque tivemos muito pouco tempo, que eu exploro em qualquer momento que eu estou escrevendo, que é o melodrama. O melodrama, que é tão desprezado por tanta gente, tem luminosidade, tem perfume, tem excedência, tem gordura de porco, tem tudo, tem a vulgaridade do ser humano, entendeu? Tem aquilo que você, com vaidade, porque você corre o risco de ficar vaidoso, você pensa que não pode entrar no seu texto tem que ser tão refinado que expulsa o drama humano. Então, tudo isso você aprende. Melodrama é um elemento inspirador que dá paixão. Eu, por exemplo, quando estou trabalhando, o meu texto está indo. Eu escuto música o tempo todo. Com esse livro, Um Dia Chegaria a Saga, eu escutei o quê? O tempo todo eu escuto Wagner. Eu tenho paixão por Wagner. Eu vou para Bayreuth, para o Festival de Wagner, brigo. A última vez que eu fui, briguei tanto, apupei, bati os pés, porque eu detesto as herdeiras do Wagner. Então eu escutava, sabe o quê? Dos Anéis, que pertence aqui a Valquírias, né? Aí vem a cavalgata das Valquírias. Menina, aquela paixão me acendia, me enlouquecia. Quando eu estava cansadinha, eu botava o tempo todo. Então, tudo isso vem do meu passado de leitora, de uma pessoa insurgente, corajosa, que entendia a vida era insidiosa. Eu quero que os outros respondam. Então, eu acho que para o escritor, para quem seja, a leitura é fundamental, é fundacional. Sem a leitura, você
tem uma imaginação pobre. E tem mais, além da leitura, que é extraordinária, você tem que dar alimento, fomentar a imaginação. A imaginação é uma coisa que cansa, a imaginação gasta. Se você não alimentar a imaginação, ela empobrece com o tempo e vai refletir no seu texto. Enfim, eu acho que eu falei demais agora. Antes de passarmos para a primeira pergunta que a Tatiana recolheu, teve uma pessoa que, enquanto você falava, ela fez uma pergunta, eu anotei, foi a Marcela Albaine. Ela fez uma pergunta, ela fez uma pergunta que eu achei muito interessante e eu anotei a pergunta, viu, Marcela? Seria a ficcionalização uma das formas de reafirmarmos nossas utopias nesse mundo tão sombrio? Boa pergunta. Mas não tem dúvida. A ficção ajuda você a poetizar o real, não é? Ajuda você a contra-atacar, porque mesmo derrotados, porque a realidade é implacável, ao longo de toda a história isso ocorreu, mas nós, como que somos ressurrectos, nós ressurgimos no terceiro dia, igual Cristo. Ele deu-nos exemplo, que nós temos força de sair da morte. Nós tiramos a tampa de mármore, ou logo que seja, e aparecemos, para quem Maria ou para quem João, aparecemos inteiros. Nós estamos sempre ressurgindo. Nós não morremos. Então, quem é que nos dá a vitamina? Quem é que nos dá o espinafre do Popeye, que abre a lata, come o espinafre e fica forte para enfrentar os desafios? É a utopia da arte. A arte é uma coisa extraordinária. Ela pode ser até modesta, mas todos nós temos uma dose extraordinária de criação. Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, a minha funcionária, que é muito minha amiga, fez para mim, sabe o quê? Ela tinha na geladeira um pouquinho de... Como é que chama que eu adoro? Polenta. Eu descobri polenta nos últimos tempos, ando apaixonada pela polenta. Então, ela revestiu não sei de quê e fritou. Me deu um pedacinho, disse, mas que invenção fantástica. Claro que alguém faz isso. Eu quero dizer, ela fez um pouco de arte culinária naquele momento. Portanto, querida Marcela, é isso mesmo, acho que você falou muito bem, a utopia está ao nosso alcance, impede que acentuemos a nossa situação de vivermos à deriva. Tatiana, agora do comando, tá, Tati? Então, a gente começa com a Vera Moreira. Muito bom. Vera? Vera, você pode ativar seu microfone e falar. Porque é difícil a gente achar. São 15 páginas para a gente achar a Vera, que vai ser difícil. Quer passar para a próxima enquanto a Vera procura? Vamos lá. Cláudia Aragon. As pessoas estão com dificuldade. Tatiana, a Cláudia fez a pergunta aqui no chat. A Cláudia, só um minutinho. Deixa eu subir aqui. Cláudia Aragon. Muita coisa no chat. Vamos lá. Cláudia Aragon. Aqui, eu vou localizar uma pergunta, a gente tem que aproveitar esses minutos todos com a Nélida, tá? Então, a gente vai achando quem... Eu localizei da Cláudia Aragon. Nélida, então, o que é fundamental na construção de uma personagem? Olha, eu tenho a convicção, querida, que não existe personagem individual. Pelos meus estudos de literatura, pelos grandes personagens que até hoje sobrevivem, que preenchem o nosso imaginário, que nos ajuda a aceitar esse personagem, que ele é uma composição de várias pessoas.
ele é de verdade um arquétipo. E por isso, sendo um arquétipo, que ele convence a todo mundo. Não, ele tem vias fáceis para chegar a qualquer pessoa. Você já imaginou, por exemplo, o Quixote, Sancho? Como é que, ao traduzir essa obra maestra, extraordinária, primorosa, como é que os chineses poderiam ler? Como é que eles poderiam entender o que ocorre na Mancha, a maneira espanhola, aquele povo que consumia a tríade mediterrânea, azeite, pão e vinho? Isso não é para os chineses. Os chineses consumiam, sobretudo, arroz. Então, só é possível porque o Cervantes pegou de todo mundo um pedacinho, colou, não é? Fez um mosaico e fez um arquétipo. Então, eu acho, pessoalmente, que, por exemplo, o Mateus, ele não é só uma pessoa, um camponês. Eu o revesti de várias peles. Quanto mais você é capaz de dar, vamos dizer, peles novas ao seu personagem, mais rico ele vai ser. Agora, você não pode criar uma contrafação, você não pode fazer com que o seu personagem seja uma contradição fora da contradição própria do ser humano. Igor Kassab. Igor Kassab. Eu queria perguntar, porque naquela hora eu não conseguia abrir o microfone. Ah, ok. Pode fazer a sua pergunta então, Vera, depois a gente passa para o Igor. É o seguinte, é que já que você falou dos pobres do norte, os meus pais eram pobres. E você observou, por exemplo, que apesar de analfabetos, a linguagem oral é muito correta. A minha avó era analfabeta, a minha mãe também, mas era assim, ide para a vossa casa. Eles usavam a língua de uma forma oral, de uma forma muito correta, como esse seu personagem aqui, apesar de ter uma origem pobre. Se você reparou isso na realidade em Portugal, porque eu reparei na minha família, né? Pois, olha, a sua observação é perfeita, porque eu sempre fui, quem conhece meus depoimentos, minhas entrevistas, eu vivo defendendo a oralidade. Aliás, quando houve uma batalha muito sobre dar voto ao analfabeto, eu achei extraordinário, porque o analfabeto sabe mais, às vezes, que o ministro, que o presidente, que um deputado. Entendeu? O conhecimento não é filtrado por um saber oficial. O conhecimento você vai acumulando através da sua experiência de vida, não é? Então, por exemplo, os portugueses falam muito bem. Posso falar? Estou falando? Alô? Anélia, pode continuar, Anélia. A pessoa pois não. Então, por exemplo, as pessoas pouco cultas que eu conheci, elas falam muito bem, mas não é só falar bem, mesmo que você fale errado, há um falar brilhante. A pessoa mais interessante que eu conheci falando no Brasil foi uma funcionária que foi para minha casa, com o cabelinho enroladinho, meio que ela pintava, uma figura estranhíssima, parecia figura de desenho, começou a falar. Falava errado a ponto de muitas vezes eu não entender o que ela dizia. Mas ela tinha uma oratória com uma imaginação poderosa, que eu tinha vontade de pô-la ao meu lado o tempo todo para ela falar aquilo que muitas vezes eu não entendia. Porque aquilo que ela não sabia dizer, ela improvisava. Ela tinha uma capacidade única de dar vida a um verbo inexistente. Você entendeu? Então, viu, querido? É isso. Não é só falar bem, que é uma característica de muita gente. Fazer com que aquilo que você fala seja extremamente original. Não é? Muitas vezes não tem uma concatenação, mas não importa. Eu já vi pessoas incultas muito mais fascinantes que pessoas cultas. Eu já vi pessoas eruditas chatíssimas, desculpe dizer isso. Se você não imprime a fala diária, um encanto extra, né? Quase uma rebeldia verbal, o que você conta não tem graça. Você tem a obrigação de enriquecer a sua modesta narrativa diária. Igor Kassab. Nélida, boa noite. Eu sou boa Igor. Noite.
e nós nos conhecemos no Cais das Colunas, em Portugal, enquanto você escrevia esse livro. Ah, mas é você? Deixa eu ver o rosto. Sou eu. Você se lembra? Eu te convidei para ficar comigo e convidei você para lanchar comigo na confeitaria do Rocio. Como é o nome? Vienense? Não, Vienense não. Maravilhosa, que eu frequentei quando menina. Aí nós passamos horas juntas, mas que prazer, meu querido. Adorei ver você. O prazer é meu, foi um momento marcante e especial da minha vida que eu nunca vou esquecer. Ai, que bom! E a minha pergunta é porque você me disse uma vez assim, o jornalista busca o visível e o busca o invisível. Então, a minha pergunta é, como que você une essas duas coisas? Como você preenche as lacunas? Que bonito, muito obrigada. Bom, o visível, não é? Às vezes até uma obstrução, né? Entre o que você pensa e não enxerga e o que você vê. Então, o visível é inconteste, está na minha frente, mas eu posso atribuir ao visível, eu posso atribuir muitas formas, não é isso? O visível não é igual para todo mundo, isso já é uma contestação, não é isso? Agora, o invisível realmente vai se enriquecer dependendo da minha capacidade de dar-lhe uma invisibilidade fecunda. Você pergunta como é que eu vou ir? Aí é uma magia que eu tenho que aprender a praticar, não é? Porque eu posso, talvez, reduzir a visibilidade do visível e ampliar a tradução do invisível. Muito obrigado, Nélida. Um beijo. Muito prazer em vê-lo, viu? Gostei muito. Eu também. Apareça um dia no futuro, depois que passar tudo isso. Com certeza, é um prazer para mim. Prazer também. Daniele Scalia. Está um pouquinho baixo o seu som, Daniele. Eu vou ler a sua pergunta, tá bom? Nélida, eu vou ler a pergunta da Daniele. Gostaria de saber, tá? Gostaria de saber da experiência da Nélida com a criação de personagens. Eles são livres, apenas acontecem e ela os segue, ou há um domínio em sua criação? Olha, aparentemente, o autor julga que pode assumir a sua autoria. A palavra autor vem de autoria, portanto, de uma soberania que lhe é garantida. Mas não é verdade. Porque você, à medida que avança na confecção de um romance, no caso, você, além de se defrontar com seus equívocos, que são visíveis no texto, muitas vezes você pode corrigi-los, mas a sensação que eu tenho, pessoalmente, que à medida que o texto avança, como que ele fala para você de uma forma muito, às vezes, forte, competente, às vezes delicada, como dissesse, você está indo para uma vereda equivocada. No caso do personagem, ele como que tem uma pequena autonomia que cresce à medida que ganha sua majestade. Porque como é que eu posso, um personagem que já foi sendo formado, ossos, carne, incongruências, paixões, delírios, selvageria, brutalidade, tudo que você possa imaginar, que ele deu prova de ser dono de tudo isso ao longo da história pelos episódios vividos, não é isso? Você percebe que você não consegue comandá-lo como você queria. Porque você inventou uma criatura e você agora tem que justificar o que você atribuiu a ele. Então, você não pode, de repente, sonegar aspectos que você deu a ele. Então, para que haja uma coerência. Como é que, de repente, alguém que é bruto, por exemplo, no sexo, vai descobrir uma suavidade que nunca teve? Coisas assim, no exemplo que eu estou lhe dando. Portanto, eu acho, por exemplo, o personagem, eu tenho a mãe do Mateus, que se chamava como, cara? Graça. No início, eu chamei a mãe do Mateus, filha do Vicente, de Graça. A prostituta, a meretriz, ela aparece pouco na casa, o filho mal conhece, é uma relação trágica entre eles. Já com o livro pronto,
Ele não sabe, já na velhice, o que aconteceu com a mãe dele. Ele não apareceu por um suposto enterro, porque ele não sabia o que aconteceu, porque ele nunca mais voltou à aldeia dele, no norte de Portugal, ao Minho. Muito bem. Aí, eu disse, engraçado, eu não sentia aquele nome. Eu comecei a detestar o nome dela, mas já no final do livro, gente. Veja o absurdo. Aí eu disse, não, eu não posso e vou tirar-lhe o nome. E resolvi, depois de pensar, de sentir, sobretudo, de auscultar minha emoção, meu coração, eu disse, ela não se chama Graça, mas sim, ela se chama Joana. E eu mudei. Ou seja, foi um imperativo do personagem, entendeu, querida? Foi um imperativo, né? O Regis Luz, ele pergunta: que história o escritor precisa contar? Por que devemos escrever? Perdão que eu não ouvi. Regis Luz, Nélida, que história o escritor precisa contar? Por que devemos escrever? Meu bem, você escreve, a sua pergunta deveria ser dividida em duas. Qual é a história e por que escreve? Se você pergunta por que escreve, você duvida, você apaga a primeira pergunta. Não é isso? Bom, isso foi uma ironia minha com você. Muito bem. A história é sua. Você é responsável por uma história que você corre o risco de contar. Não é fácil, meu querido. Eu não sei se é um cavalheiro ou se é uma dama. Quem é? É um cavalheiro. É o Regis. Eu ouvi mal, desculpa. É o Regis Luz. Aí, Carmay, era lido no mundo inteiro. Por quê? Era um homem que tinha uma cultura, nunca tinha ido aos Estados Unidos da América do Norte, e, no entanto, ele dominava as planícies, as montanhas rochosas, as tribos todas, os aventureiros, os chamados, como é que chamava? Mountain Men, os homens da montanha, eram figuras fascinantes. Eu lia tudo sobre os Mountain Men, os homens da montanha. Né? Inclusive, às vezes, você encontrava um cadáver numa montanha, né? com as suas anotações, com os seus restos, com a sua garrafa de água, que ele morreu ali sozinho. Era a solidão absoluta. Eram os Mountain Men. Então, eu li tudo isso, querido, eu lia tudo isso. Ele me dava histórias extraordinárias. Eu vou lhe dizer uma coisa. Há um livro do Carmay, com os personagens sempre que apareceram muito nesses livros americanos, que era o Winnetou, o chefe Apache de grande nobreza, e o Old Shatterhand, o alemão culto, que vai para os Estados Unidos por curiosidade, que se alia ao Winnetou, se tornam grandes amigos e viajavam juntos, combatendo a maldade, né? Prendendo os ladrões. Enfim, há uma cena, isso eu me lembro, posso talvez estar exagerando, mas é porque eu era menina. Há uma cena em que ele diz, estou cavalgando, ele diz para o Winnetou, veja qual é a distância entre nós e os bandidos. Winnetou não falava demais. Winnetou deixa o seu cavalo, põe o ouvido colado ao chão, ali fica alguns minutos, põe-se de pé, diz mais ou menos a distância e, de repente, diz uma frase que mudou, alternou muito as minhas leis narrativas. Pô, menina, ele diz, um deles está num cavalo, que não sei o que, mas não tem um braço esquerdo. Você já pensou? Eu pensei, a partir daí, eu estou licenciada para inventar o que seja. Você entendeu? Isso é uma história. Então, eu já herdei uma história. A partir dali, eu tinha várias histórias que um dia eu poderia vir a escrever. E talvez até um dia chegarei a Sagres. Vamos para a próxima. Fernanda Lopes, você quer fazer a pergunta ou você prefere que eu faça? Oi, vocês me escutam? Sim.
Posso fazer, não tem problema. Bom, eu peço desculpa primeiro que eu estou pelo celular e por alguma razão não funciona a câmera no aplicativo do Zoom, no celular. Mas, enfim, acho que primeiro é um prazer, né, Lida, ouvir você, é um grande presente, né, para mim. E só para complementar também uma curiosidade que ficou da tua apresentação inicial, o meu cachorro se chama Graveto. Eu achei uma coincidência muito bacana. Mas, enfim, né, Lida, você falou que no seu último livro, né, Um Dia Chegarei a Sagres, é uma narrativa ficcional e não técnica. A minha pergunta é como que você consegue identificar ou reconhecer, né, no momento da escrita? Eu acho que para o leitor isso é um pouco mais claro, né, porque já está tudo pronto. Mas quando você está escrevendo, como é que você consegue perceber, né, ou diferenciar o que vai permitir que você construa uma obra literária, né, e que vai fazer o uso da reconstrução histórica, mas sem tornar essa obra uma literatura demasiadamente técnica, né, quando você tem que contar detalhes ou narrar detalhes de determinado contexto histórico, enfim. Era isso. Perfeito. Para mim, são duas coisas. Quando eu falei questão técnica, eu não falei técnica histórica. Eu falei técnica narrativa, os alicerces da narrativa, como você usa uma técnica que permita que a história exista. Como é que você vai utilizando um instrumental narrativo, né? Quase artesanal, para você montar a sua história. E a questão histórica é muito interessante isso que você pergunta, porque me mandaram, algum tempo atrás, de Paris, uma pergunta a pergunta que eu respondi longamente. Poderia até ter estendido mais, mas não o fiz. Eu não sou historiador, não sou escritora que paga tributo à história. De modo algum. Eu sou uma ficcionista que inventa. Eu sou uma inventora. Alguém que faz o que quer sob o impulso da minha imaginação. A história não determina os meus rumos, a minha diretriz, entendeu? Agora, ela me enriquece, me dá, vamos dizer, pilares para que eu possa me mover para onde eu quero ir, entendeu? É como uma geografia. A história é o seguinte, se eu estou querendo atravessar o Rio Douro, não posso inventar um rio que não existe. Eu tenho que entender a natureza do Rio Douro, que Mateus, quando sai do norte de Portugal, ele vai vencer quantos rios? Eu tenho que saber. Eu conhecia todos os rios de Portugal. Eu conhecia por onde ele passava. Eu sabia quais eram a estrada real, que ele não quer, e as estradas de veredas, a parte perigosa das montanhas, onde ele poderia ser assassinado pelos bandidos, e que por onde ele podia pedir um pedaço de pão para não morrer, uma sopa com grédios, né? Então, é muito claro isso. A história que eu dominava, eu dominei essa história do século antes do XV, do XIV, porque eu conhecia os fundamentos dos portugueses, até o XIX. Mas eu faço uso do que eu sei na medida que eu desejo. E se, de repente, há algum aspecto da história que fere a minha imaginação e a minha decisão narrativa, eu ponho à margem. Ou seja, eu sou quem domina a narrativa no que se refere à história. Eu não sou obrigada a seguir as imposições históricas, mesmo porque meus personagens contrariam os ditames históricos. Como povo, como nós contrariamos o que acontece no Brasil, não estamos de acordo, e também o povo tem a versão contraditória da história, entendeu? Por exemplo, tem uma morte lá da rainha, né? Não é da Dona Maria, a que veio do Brasil, a filha de Dom Pedro I, que vai ser rainha, né? A sua morte, como é que era, que me interessou, por causa do filho que vai vir e que vai inaugurar uma estação de ferro. Então, eu só faço aquilo que me interessa, que pôs essa mulher numa circunstância muito dramática, que interessou o meu personagem. A história que aparece está a serviço da vontade dos meus personagens. Obrigada, Nélida. Obrigada. Boa noite. Agora vou chamar a Miriam, que você levantou a mãozinha. Eu vou tentar chat, quem levanta a mão para tentar todo mundo, atender todos. Pois não. Miriam está sem áudio.
agora está. É um prazer estar aqui te ouvindo. Eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte: eu tenho fixação pelo passado, mas não uma parte do passado que é a memória. Então, eu queria que você falasse um pouco mais da importância desse tempo de longa duração que atravessa a história dos personagens, né? Ou seja, qual é a importância para você, né, da ancestralidade, do arcaico no seu romance, né? Que é aquilo que está submerso, né? Escondido, né, embaixo das linhas do presente, vamos dizer assim, da narrativa. Queria que você falasse um pouco sobre isso, e muito obrigada. Pois não. Bom, como eu disse aqui, né, a história que eu deixo aflorar traz um passado. É o passado, e além do mais, não é só o passado daquela circunstância, de toda a circunstância histórica, aquela tem séculos atrás. A gente muitas vezes pensa que um episódio do passado recente ele traz no seu organismo interior, na sua matéria viva, passados. Ele traz até, de repente, Homero. As histórias humanas não estão desvinculadas, elas estão enlaçadas entre si de tal forma que nós mesmos não sabemos o que sabemos. Nós mesmos não sabemos separar o que nós sabemos porque é relativo àquilo ou o que é relativo a tudo que ficou atrás. Essa complexidade há que levar em conta. Esse que você disse, o que vai dominar na narrativa, envolvendo memória, envolvendo fragmentos do que houve da sua vida, da sua ancestralidade, ou do seu país, do seu reino, da sua pátria, né? Vai depender da sua psique e da sua memória. Que lembranças você tem, o que você guardou, o que lhe deram de presente recentemente. O professor de Aldeiazinho passa para o Mateus alguns elementos que ele não sabia que existiam. Então, a partir dali, ele se apropria de uma história que para ele era uma novidade. Mas aí ele vai dar-se conta de que essa história, que para ele era uma novidade, de verdade tinha mais de 5 séculos. E mais do que 5 séculos, porque para o infante teria quantos séculos antes? Então, é tudo de uma rara complexidade quando você escreve. E tudo isso você leva em conta. Você leva em conta que você está lidando com uma gama tão imensa de ingredientes e elementos que você tem que ser capaz de filtrar, de selecionar e, ao mesmo tempo, liberar. Entendeu? Você não só filtra, porque quem filtra expulsa. Você incorpora. Porque eu vou lhes dizer uma coisa, meus queridos, quem escreve tem que ter um bom gosto estético muito grande, porque senão, sem querer, ele expurga uma coisa valiosa, às vezes uma frase. Eu tenho aqui a professora, ela diz, mas essa frase é linda. Eu disse, sinto muito. Eu tirei, eu joguei fora inadvertidamente, errei, porque naquele momento me falhou o meu gosto. Então, eu não posso falhar. Eu tenho que estar atenta em relação ao que eu produzo, ao que eu poeticamente produzo muitas vezes, para que eu não destrua um elemento que é construtor. Compreendeu, querido? Está me vendo? Eu não estou vendo você. Mas, enfim, a psique do personagem e talvez da narradora ajuda muito a selecionar que memórias, que passados, que evocações são interessantes para aquele momento e quais vão impulsionar a narrativa com a qual eu vou lidar no final do livro. Que eu preciso sustentar meu livro em cada página. Cada página tem que ter um vigor, cada página tem uma razão de existir. Se eu sou uma demolidora e estrago as minhas páginas, eu liquidei com o meu romance. E olha, eu acho... eu confesso que eu acho dificílimo, mas com isso eu não estou me vangloriando, pelo amor de Deus, mas se eu disser a vocês que
que é fácil ou que foi fácil, é uma falsidade ideológica. Porque fazer um romance que tem a pretensão de cobrir vários séculos e dar provas de que cada personagem daquele último século, que no caso o XIX, ele é impregnado, né, de todos os eventos humanos, não só histórico de gente, personagem importante, mas de todos. Ele é um produto. Eu gosto muito da palavra frontispício. No frontispício dele tem toda a criação humana. Ele é um produto de uma civilização, de uma cultura. Por mais pobre que ele seja como ser de cultura, ele herda o que há no ar. Ele, quando come o pão utilizando a faca, ele não inventou a faca e nem inventou como se faz o pão. Ele aprendeu de alguém, o avô aprendeu de alguém, o bisavô aprendeu de alguém, e você vai pondo em prática experiências culturais. De verdade, o que eu acho extraordinário é a cultura, é a civilização. A civilização empresta a quem seja mais pobre, mais rico, mais culto, menos culto, né? Aquilo que deu razão para ele nascer, para ele viver, para ele não ser assassinado, para ele não ser vítima da Inquisição, para ele não reverenciar, idolatrar os dogmas da igreja, o que seja. É fascinante. Nós somos seres vítimas maravilhosas da arqueologia do ser humano. Somos muitos seres em uma só pessoa. Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada. Suas ordens, muito prazer. Obrigada a vocês todos. Agora a próxima é da Marcela Pereira. Como pensa a Nélida Pinhol sobre escritores que pretendem começar tarde, aos 40 anos? Uai, mas não, eu vou lhe dizer uma coisa. O Saramago começou muito tarde. O Cortázar começou como novelesco, como novela, muito tarde. Depende muito. Até pode ser um ato sensato. Eu comecei cedo demais. Então, eu não posso dizer que é um exemplo perfeito, eu não sei, mas, de todos os modos, por exemplo, Pedro Nava, que é um extraordinário memorialista brasileiro, né? Como se fosse um ficcionista, só que ele ficcionaliza sobre a vida dele, né? Ele começou muito tarde, deixou uma obra belíssima. Não é? Eu não saberia dizer, agora não me ocorrem outros nomes, mas começar aos 40 anos está muito bem, desde que você tenha tido muita leitura. Se você começa aos 40 anos totalmente desprovido de leitura, aí vai ser difícil, eu não sei o que lhe dizer. Não é? Ok, excelente. Vamos para o próximo. Agora é o Marcos Queiroz. Pode fazer sua pergunta, Marcos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Nélida. Boa noite. Nélida, você chegou a comentar logo no início aí, desse nosso encontro sobre as técnicas narrativas na construção das suas histórias. E aí minha dúvida, também como escritor iniciante, e depois dos 40, como nós fazermos uso dessas técnicas narrativas, mas sem nos tornarmos reféns dessas técnicas, né? Imprimindo o nosso próprio estilo, ao invés de um texto pasteurizado, não mais do mesmo. Mas olha, eu vou lhe dizer, permita-me dizer que você está equivocado. Rigorosamente equivocado, e eu acho que você vai me agradecer. É o seguinte, você não pode ter o que você chama estilo se você não tem como contar e dar prova de que tem estilo. O que é provar que é estilo? É contar uma história. Como é que você conta? Primeira pessoa, terceira? Onde é que começa? Começa no ápice, começa no início? Tudo isso chama-se técnica narrativa. São decisões narrativas. São, sabe o quê? Procedimentos narrativos. Então, você, ao dominar aquilo que você vai fazer, como uma construção de uma casa, uma parede que você levanta, né? Você ao ter esse aspecto definido,
você pode se entregar mais largamente ao que de verdade é o mais a linguagem. O estilo é uma coisa depois, não é? É a linguagem. A linguagem é o reino do verbo. É na linguagem que você estabelece o que? O cânone, que vem a ser o seu cânone. Né? Aliás, o povo de Hebreu, né? Muito interessante, Isaías, Jeremias, os grandes profetas, eles acreditavam que a palavra de Deus, né, que lhes falava, estabelecia o cânone. O cânone não foi uma invenção humana, o cânone era um estabelecimento da vontade de Deus. Então, mas vamos ficar no cânone humano, é isso? Então, você é muito jovem, maravilhoso, começa, vai em frente. Se você tem dúvidas, se você achar que qualquer procedimento vai asfixiar você, ponha de lado, siga adiante. Escreva, escreva, escreva. Queime-se, carbonize-se, não tenha medo e não fica corrigindo toda hora. Tem gente que faz isso. Eu detesto. Eu começo e vou até o fim, mesmo sabendo que eu estou errada. Porque eu tenho uma coisa maravilhosa, eu saberei corrigir. E vou saber corrigir, sabe por quê? Porque eu faço 10 versões, 15 versões. Eu não tenho medo de me exaurir, eu não tenho medo de morrer junto com o meu texto. Eu estou pronta para morrer junto com o meu texto. Olha que frase, hein? Meu Deus. Eu agora fiquei assustada, viu, Vargas, com essa frase minha, mas é verdade. Linda. Camila. Então, deixa eu ver o rosto. Então, faça o seguinte, você escreve. Aí, o que vai acontecer? É Marcelo, né? Como é o nome dele? Marcos. Como? Marcos. Presta atenção. Aí você vai escrever, joga tudo. Mas aí você vai ver que não deu certo. Porque você se estendeu demais ou se estendeu pouco. Se você tivesse uma pequena técnica, você cortava na hora certa, transplantava para um outro tempo, sem ninguém perceber, só você que saberia os truques narrativos. Não existe um grande texto sem truques, sem as artimanhas, entendeu? Você sabe, Vargas, que eu estou gostando de dar aulas? Olha, Enélida, é o seguinte, já está amarrado, nós vamos fazer esse curso, hein? Vai ser uma maravilha. O Marco, vem cá, aparece. O Marco. Eu dei aulas. Eu vou atrás disso, viu? Mas então, Marco, você tem que fazer isso. Por favor, mas não se iniba. Mas não fica com esse preconceito. Você está com um preconceito perigoso. Primeiro, você está adorando, venerando o estilo. Isso não existe, você vê depois. São as características, que também são muito importantes. Você vai entender, sobretudo ao longo do texto, que você não sabe para onde você vai ir. Você vai estar atado a uma contingência ingrata, porque você não tem como dar o golpe no teu texto. A tua insolvência estética fica mais forte que os teus saberes. Você está me vendo? Eu não sei onde é que ele está. Claro. Você entendeu, querida? Ela quer vir no meu colo, Carla, me dá aqui. Você entendeu o que eu estou dizendo? Entendi. Liberte-se. Liberte-se, escreva. Seja um pouco, sabe o quê? Demoníaco. Na hora do texto, para depois ser anjo. Entendeu? Vai, é a paixão, meu bem. Olha, é um ofício apaixonante. Você tem que ceder à paixão e pagar o preço. Eu, essa altura, meu bem, com 60 anos de ofício, você acha que eu vou... Peraí, essa criatura toda hora é mimadíssima, é Pilar Apignon. Ela sobe, ela desce. Eu nunca vi pessoa mais autoritária que ela, mas eu adoro. Mas olha, você entendeu? Então, é uma coisa maravilhosa você poder, aos 40 anos, já com mais saberes, com leitura, você vai ter um caminho melhor, entendeu? E não tenha medo de reescrever. Lembre-se de mim, querido, só um dia chegaria a Sagres, tem 8 versões completas de 500 e tantas páginas, não, essas, né? E
mais de 1 metro de altura. Um dia vocês vão... A gente vai combinar o seguinte, mas não muita gente. Vou fazer um convite perigoso. Quando passar tudo isso, um grupo pequeno, capitaneado pela minha queridíssima Vargas, vocês vão conhecer o meu ateliê, como é que é? O meu arquivo literário. Vocês vão cair para trás. Vocês vão ficar espantados. Ouviu, Marco? Está ouvindo? Vocês vão ficar impressionados. Porque, eu vou dizer, eu não tive medo. A minha mãe tinha medo de eu não ter medo. É como se ela dissesse, você tem que ter medo, né? Mas eu não tinha. Eu dizia, meu Deus, é uma paixão que eu tenho que obedecer. Ninguém vai poder me destruir. Eu sempre disse o seguinte, quem mata, asfixia o escritor não é a crítica, nem o leitor. É o próprio escritor quando não escuta a voz da sua consciência criadora. Verdade, sabe as lições. Obrigado, Nélia. Pois não é, Sanders. Camila, nós vamos abrir para mais uma pergunta. Vamos abrir para mais uma pergunta e a gente depois vai encerrar, que já estamos na hora. Claro. Já. Vou fazer a gente vai ficar aqui até meia-noite. Peço desculpa a todos, são muitos, né? Realmente não tem como atender a todos. A Gisele, ela fez uma pergunta. Também queria ouvir da escritora o que a autora pensa de escrever nestes tempos hipermodernos, era digital, em que o livro impresso vai sempre tomando a forma do digital. Olha, querida, eu vou lhe dizer, eu não me preocupo com isso. A mim cabe me fazer meus livros. O que a humanidade vai fazer do conhecimento, das bibliotecas, se vão queimar as bibliotecas, incendiá-las, rasgar os livros em praça pública, como Hitler fez, o problema não é meu. Eu só acho, ouviu, que independente do que pode ocorrer, porque eu não tenho condições de antecipar-me, eu só acho o seguinte, se através de todos esses percalços, que eu acho que talvez seja o percalço que empobreçam a linguagem, o texto, a grande narrativa, né? Se através disso tudo imperar a simplificação da criação, a pobreza literária, a indigência da estética, eu terei considerado, já não estarei viva, graças a Deus, eu consideraria isso o triunfo da barbárie cultural. Então, eu vou lamentar que nós, os tempos modernos, os tempos futuros, elejam esse trâmite anticivilizatório. Eu não consigo, não existe, para a arte não existe hipermoderno, existe uma grande arte. Pode-se inventar movimentos, todo movimento tem nomes e uns persistem e outros morrem, fenecem. Eu só quero que o artista, o escritor, quem seja, quando erga o monumento da sua obra, faça isso com a devida veracidade, com a devida paixão, com a devida seriedade, pensando que a arte que ele faz deve se incorporar às demais que têm pretensão de perdurar no tempo. É um legado. A arte é um legado. Obrigada. Hélida, maravilhoso. Gente, e agora eu vou atrás do curso, hein? Olha, vamos nessa, tá? Já estamos habilitados. Beleza. Nossa, eu não sei como agradecer. Eu, antes de terminar, de passar palavras finais da Nélida, né? Eu queria dizer a vocês, assim, fazer um breve... Esse evento é um evento em que nós anunciamos os cursos da estação. Na realidade, já começamos em fevereiro com os nossos cursos, tem vários, foram vários começados, né, de literatura infantil, de conto, poesia, já um dos... E agora a gente vai anunciar os próximos. Então, eu queria que a Camila colocasse o nosso banner aí com os cursos, né? E, enfim,
Camila, você pode dizer aí, fazer a... Pô, vamos lá, gente. É para fazer inscrição ou por e-mail, que está aqui, ou então através do WhatsApp, tá? As próximas oficinas inicia 8/3, oficina de literatura infantil e juvenil, com a Márcia Cristina Silva. E no próprio dia 8/3, escrita criativa, com a professora Silvia Carvão. 9/3, leitura de Alice no País das Maravilhas, com Susana Vargas e Luísa Polessa. No mesmo dia, ateliê de leitura com a Lilian Fontes. 12/3, formação em rodas de leitura com a Susana Vargas. E dia 15/3, oficina de poesia de introdução com a Susana Vargas. Tá bom, gente? Quem estiver interessado é só entrar no WhatsApp, conversar comigo mesmo, ou por e-mail, tanto comigo quanto com a Tatiana, ok? Para maiores informações, tem o site. Eu queria, agora, pode tirar o banner, Camila. Eu queria também dizer a vocês que... Aí eu vi que tem muitos cursos começando... Não sou só eu que existe no IEL, é que essa leva de cursos pegou assim, alguns cursos onde eu estou. Mas assim, nós temos Ninfa Parreiras, que está conosco, o curso dela é um curso que está sempre lotado, tem que fazer fila de espera, são 2 cursos, na verdade. Né? A Márcia, que vai começar, nós estamos com o João Paulo Vaz, com a oficina de contos, que vai começar ainda, né? Silvia Carvão, com a escrita criativa, Elias Fajardo, estou tentando lembrar tudo que não está aí, porque é muita coisa. E alguns eventos. Amanhã nós temos o concerto de poesia com o Maurício Salles de Vasconcelos e com os poetas, né? Maurício Salles de Vasconcelos e a Inês Campos, tá? As Sextas com Letras, dia 5, os próximos eventos só, né? São contos do Marcelino Freire com a Rosane Zuanetti. E no dia 11, nós temos a janela literária, que vai ser uma janela em homenagem às mulheres, feita por um homem. Na verdade, é uma leitura de uma carta da Françoise Sagan para o Jean-Paul Sartre, e essa carta vai ser trabalhada, lida e discutida pelo Jair Ferreira dos Santos. Tá? Então, assim, e tem mais, quer dizer, isso para adiante tem muito mais. Sempre tem, toda semana nós temos eventos, todos com entrada franca, tá? Que vocês podem vir, enfim, tá? A gente vai ficar muito feliz de receber quem ainda não conhecia o IEL e que, né, pode, enfim, conhecer e desfrutar da nossa programação. Tá? Obrigada aí pela atenção de vocês aqui. Tá? Susana, deixa eu só te perguntar uma coisa, Miriam, que está falando. Eu estou ansiosa esperando o curso do Braulio Tavares. Deixa eu anunciar aqui os próximos. Olha, não estão nessa programação porque começam mais no finalzinho do mês. É o Texto Puxa Texto, com o Juva Batella, a Oficina do Conto, com o Braulio Tavares, os 3 graus da escrita, com Rui Castro, Literatura Negra, com Francisco César Manhães, e Como Alavancar Suas Vendas pela Internet, Marketing Digital, com Gabriel Matos. Seguindo pelo site, vocês conseguem as informações completas. Gente, vocês estão assim, convidadíssimos. E agora eu quero voltar para a nossa convidada, que nos, né, proporcionou essa noite maravilhosa. Eu queria dizer a vocês que eu tenho assim, um carinho, para além da admiração pela Nélida, porque a Nélida, eu conheci Nélida no início dos anos 80, eu, professora universitária, eu trabalhava com os alunos já com rodas de leitura em sala de aula, e nós líamos livros e chamávamos os escritores. A Nélida ia... eu era assim, quer dizer, eu estava começando o meu trabalho, né, de sala de aula, né, em universidades, e a Nélida ela ia sempre,
e nós lemos assim livros maravilhosos, livros de contos da Nélida, que vocês têm que saber, têm que conhecer. O Calor das Coisas está aqui, autografadinho dessa época, tá? Eu tenho aqui Sala de Armas, são preciosidades que eu tenho, tá? Aqui, Sala de Armas também, são livros maravilhosos, contos, tá? Tem um livro lindo, que é um livro mais recente, eu tenho muitos aqui, tá? Mas eu vou pegar assim, só mais um, que é A Camisa do Marido, é um livro de contos bárbaro, maravilhoso. Fora, claro, um dia... Enfim, A Doce Canção de Caetana, esse fundador... E aí por aí vai, são muitos livros, são muitos, é uma riqueza, e eu queria dizer que eu guardo, viu, Nélida, essa gratidão desde lá, imagina, nos anos 80, assim, 82, 81, né, que eu já fazia esses trabalhos dentro da sala de aula e líamos os livros e chamávamos os escritores para conversar. Você sempre esteve conosco, viu? Muito obrigada. Eu fico palavras finais, que a gente saia com as suas palavras daqui. Pois não. Eu tive um prazer enorme de consolidar sempre mais a nossa amizade, a nossa mútua admiração. Acho que o seu projeto de vida é extraordinário, coragem num país tão difícil, que não valoriza a cultura, não é só de hoje, é de sempre. Eu nunca vi o país, em algum momento, ter pensado que a cultura fala por nós. E sem a cultura, você não vende bem as geladeiras, né? Então, eu fico muito agradecida a você. Gostei demais das perguntas, não é? Que me inspiraram. Até eu fui, às vezes, um pouco assim, não, forte, né? Porque isso faz parte da minha natureza para exprimir meu amor pela literatura, meu arrebato pela palavra, pelo verbo, e pelo futuro, na minha crença na literatura. Olha, eu não vou dizer que você conte comigo toda hora, mas vou dizer que você conte comigo, sabe que eu te admiro e terei gostos de quando em vez dar a prova da inspiração e agradecer novamente. Aqui estou, e a Pilar Apinhon também agradece, ela gostou muito de nos ouvir. Então, vocês são todos muito bonitos, tenham momentos lindos, a plenitude da arte. Muito obrigada. Obrigada muito. Obrigada pela presença, fico emocionada, assim. Enfim. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Alô, grande Nélida. Maravilhoso. Parabéns. Parabéns, muito bom. Parabéns, obrigado. Parabéns, Nélida, e a Eli, todo mundo, participante. Lindo. Maravilhoso. Maravilhosa. Uma honra. Muito bom. Obrigada. Viva Nélida, sempre Nélida. Uma masterclass Nélida Pion. Masterclass Nélida Pion, queremos. Muito bom. Parabéns, adorei. Parabéns, Suzana. Obrigada. Parabéns. Abraço. Muito bom. Foi maravilhoso. Para você, gente. Muito bom. Todos, se cuidem. Se cuidem, por favor, se cuidem.